A seguir, Heavy Metal. Em meados de 1944, as forças aliadas faziam ataques com 1.000 bombardeiros sobre a Alemanha nazista, escoltados por potentes caças como o B-51 Mustang. A Luftwaffe não conseguia resistir a essas armadas aéreas. Mas em julho de 1944, um novo caça alemão surgiu nos céus, capaz de voar 150 km por hora a mais do que o Mustang. Armado com 4 canhões de 30 milímetros, conseguia enganar os caças e destruir um bombardeiro em uma só investida. O novo caça alemão que amedrontou os pilotos aliados e que fez a Luftwaffe se sentir invencível foi o Messerschmitt 262, movido a jato. The first time I saw a German jet, the Me-262, I could hardly believe it. How fast it was. Jedenfalls waren wir At this time, we were again not the hunted, but the hunters. sondern wir waren wieder Jäger. Com extraordinários filmes de arquivo e simulações a cores, Postos de Combate mostrará a emocionante corrida para chegar ao primeiro caça a jato a voar em combate. O Messerschmitt 262, a corrida pelo jato. Ironicamente, a origem do Messerschmitt 262 foi um tratado de paz. Depois da derrota na Primeira Guerra, a Alemanha foi forçada a assinar um acordo que a proibia de desenvolver tecnologias aéreas convencionais. Mas ninguém falou da propulsão a jato. Nos anos 30, Adolf Hitler começava a preparar a Alemanha nazista. Sonhava com a força aérea mais poderosa do mundo. Para isso, era preciso velocidade. Já se sabia que, para voar mais rápido, era preciso voar mais alto. Mas quanto maior a altura, mais difícil era a propulsão a hélice. Na Universidade de Göttingen, o jovem engenheiro Hans von Ohain começou a projetar um motor turbo a jato. Um aluno brilhante, ele tinha apenas 21 anos quando criou o motor a jato. He was a technician with an inquisitive mind. He was very good at theoretical problems. And he studied physics as well. Incentivado pelos professores, o jovem engenheiro começou a criar um protótipo. Enquanto isso, na Inglaterra, sem saber o que acontecia na Alemanha, Frank Whittle, um piloto da RAF de 26 anos, desenvolvia uma turbina a gás. Em 1932, ele patenteou o primeiro motor a jato do mundo. Nesse filme, o próprio Frank Whittle explica os princípios do invento. Look, this represents a centrifugal type compressor. I use this to pull in air at the front and to compress it into combustion chambers, like this, where the injection and burning of fuel heats and expands the air and gives it enough energy to drive a turbine, which drives the compressor. Desse projeto nasceria o primeiro motor a jato do mundo. Mas os militares britânicos não levaram a sério o invento de Whittle. The scientific advice at that time, and i.e. by the people in power, was it couldn't work. It required just too much power to make it work. And the officials at the ministry listened to that advice. And Whittle was very much seen as a bit of an upstart that was trying to sort of make his name and push forward an idea that was not really achievable at that time. As dificuldades enfrentadas por Whittle deram uma vantagem para o motor a jato alemão. Em 1935, Hans von Ohain já criara um modelo para teste. Seguindo o conselho do professor, pediu ajuda financeira para o fabricante de aviões Ernest Heinkel. Heinkel gostava de conceitos radicais que ampliavam a velocidade e desenvolvera o avião mais veloz do mundo. Heinkel reconheceu o enorme potencial do motor e autorizou o desenvolvimento do projeto. Von Ohain e sua equipe aceitaram a tarefa e passaram a construir o motor a jato HS-3.
Na Inglaterra, Whittle, enfim, conseguira verbas para abrir uma pequena companhia. Instalou-a em um galpão em um bairro distante e lhe deu o nome de Power Jets. Em 1937, ele testou seu motor pela primeira vez. Whittle had all sorts of problems when the engine on powering up ran away with itself and just kept going and going, and the thrust built up. And Whittle just stood there and waited for it to go bang because he was just transfixed by it. He also was enthralled by what was happening. This was his baby, and he didn't want it to break, fall apart. He was looking after it, although everyone else sensibly left the area very quickly. Apesar das falhas e contratempos, Whittle acabou conseguindo controlar o motor. Mas o governo britânico continuava cético e preferia projetos convencionais de motores e aviões. Whittle faced resistance to his invention throughout the 1930s. Previous experiments with jet propulsion indicated that turboprops would be heavy, expensive, and very unreliable. The British Air Ministry and the Royal Aircraft Establishment saw that turbojets were not going to be a viable alternative for aerial propulsion until 10 or 15 years down the road. Até então, Frank Whittle ignorava que os alemães desenvolviam um motor a jato. O sigilo ao redor do projeto impedia que se soubesse qualquer coisa a respeito. Whittle's patents, which were released in 1935, and were published in Germany, in German, in the technical magazines of that time, made available to von Ohain a load of material that Whittle had previously had as a patent. And I think it would be fair to say at that time that von Ohain would have gone down the road of reading these. He wouldn't have copied it, but he would certainly have read it and interpreted it into the designs he was involved in. Enquanto a guerra se anunciava no horizonte, o regime nazista tentava mais do que nunca alcançar meios de propulsão mais velozes para a Luftwaffe. Em 1938, a Força Aérea do Reich ordenou que a indústria aeronáutica alemã produzisse um caça a jato de assento único. Estimulada, a equipe de Heinkel se dedicou a projetar uma aeronave movida pelo motor de von Ohain. Na prancheta dos gêmeos Siegfried e Walter Günther, a primeira aeronave a jato ganhava forma. Chamava-se HG-178. Em 27 de agosto de 1939, uma semana antes do início da Segunda Guerra, o pequeno Heinkel 178 fez seu voo inaugural. Os alemães haviam sido os primeiros a produzir um avião a jato. Mas a corrida pelo primeiro caça a jato apenas começava. Em 3 de setembro de 1939, teve início a Segunda Guerra. Nas semanas seguintes, os alemães semearam a destruição. 2 meses após o triunfo da produção do primeiro avião a jato do mundo, Ernest Heinkel e Hans von Ohain fizeram uma exibição para o governo nazista. Mas, devido ao sucesso do exército e ao domínio exercido pela Força Aérea Convencional, os alemães perderam o interesse pela propulsão a jato. A vida curta, mas gloriosa do HG-178 terminara. O avião passou a ser exibido em um museu de Berlim. Mas alguns alemães não acreditavam que a corrida pelo caça a jato terminara. Um brilhante engenheiro aeronáutico, Wilhelm Messerschmitt, desenvolvia o projeto de um avião que se tornaria o Me-262. Nos anos 30, Messerschmitt criara e fabricara caças e bombardeiros. Estimado pelos nazistas, ele despertava a admiração de todos que o conheciam. He was very artistic. At home, over the course of a weekend, he could design an aircraft part on an A4 sheet of paper, and then the drawing would be ready to be taken into the workshop right away. His designs were that good. He was a very intuitive person, but he would lose his temper a lot.
Se as autoridades alemãs haviam perdido o interesse na propulsão a jato, na Inglaterra, a sorte de Frank Whittle havia mudado. Depois de uma longa batalha, o ministro da Aeronáutica concordou em financiar uma fábrica para produzir o motor a jato. A companhia Gloster foi contratada para fabricar um avião experimental, o E-28, para testar o novo motor. Finalmente, em 15 de maio de 1941, 20 meses depois do primeiro voo do HG-178 de Hans von Ohain, o E-28 da Gloster fez seu voo inaugural. The first flight of the E-28 was a significant event because obviously this was the final proof of the aircraft's operational use. Whittle overnight became the success. He'd achieved something that previously people thought wouldn't happen, an aircraft flying with no propeller. And they were suddenly giving him congratulations, well done Frank, you know, and Frank Whittle turned around and said, well, it was bloody well designed to fly. Dos que comemoravam era o chefe do Estado-Maior americano, o general Henry Arnold. Ele acreditava que aquela invenção inglesa ajudaria a lançar os Estados Unidos na corrida pelo jato. He was very surprised about the fact that the British had a jet-engined aircraft flying, and he could only speculate that the Germans were at least as far in their development of a jet aircraft as well. So, enthusiastic about the new jet technology and wanting to emphasize the U.S. needed to catch up, Arnold negotiated with the British government to bring an example of Whittle's engine to the United States so that the American turbojet program could begin. O primeiro-ministro britânico Winston Churchill também queria que os Estados Unidos se envolvessem na guerra e concordou em doar um motor de Whittle. Churchill's attitude was, how can we involve America in our fight against the dictatorships? And he's seen the fact that we would give this very latest development of technology to the Americans freely would help them appreciate the sort of problems we were in and later on maybe come down on our side. Rapidamente foram embaladas as peças e os componentes do motor. Em meio a sigilo máximo, a preciosa carga foi levada por um bombardeiro até um campo de pouso em Washington. Seguiu depois para a fábrica da General Electric, em Massachusetts. I give you the Whittle engine. Unlike the small scale of development that Whittle faced in Great Britain, the American effort in modifying and improving his engine in the United States was on a large scale. At the General Electric plant, the company used its experience in heat-resistant and high-strength alloys to modify and improve what would eventually become the General Electric IA engines. I cannot overemphasize the secrecy and the importance of this work. We know that both the Italians and the Germans are working on jets. I hardly need tell you that they must not win the race. General, given unlimited priority, we will have the first unit running on test in 6 months. Enquanto isso, na Alemanha, apesar do desinteresse nazista, Heinkel continuava a desenvolver o caça a jato. Em 30 de março de 1941, o Heinkel 280 fez o primeiro teste. Triunfante, Hans von Ohain também participou da grande ocasião. O avião movido a jato era um modelo magnífico. Capaz de alcançar 800 km por hora, estava anos à frente de seus concorrentes. O voo foi um grande sucesso pessoal para Heinkel e von Ohain. Mas o caça a jato não teria um futuro brilhante. At the core of Heinkel's problem with getting contracts for operational jet and rocket aircraft was his inability to play by the rules of the Reich Air Ministry. But on the other hand, Messerschmitt was able to play by the rules and was awarded with substantial contracts. No final de 1941, a Inglaterra, os Estados Unidos e a Alemanha desenvolviam motores a jato. Para os americanos, outro fato intensificou a corrida. Em 7 de dezembro de 1941, o Japão atacou Pearl Harbor. A entrada dos americanos na Segunda Guerra revitalizou a luta aliada contra os alemães.
A corrida pelo caça a jato entrou no auge. Na Inglaterra, o governo finalmente autorizou o Whittle a criar um motor a jato para caças. Nos Estados Unidos, a General Electric corria para cumprir a promessa de produzir o motor em 6 meses. Na Alemanha, Hitler via o ME-262 como a solução e queria que Messerschmitt o concluísse para começar a produzi-lo. They wanted us to get a move on and granted permission to any of Herr Messerschmitt's proposals. A indústria de aviões a jato alemã decolou, promovendo avanços e pesquisas. Engenheiros criavam conceitos anos à frente de seu tempo. Túneis de vento e novos modelos de asa e fuselagem deram aos alemães ampla vantagem sobre os aliados. Es war so eine Mischung aus Rechnen und das mal rechnen und das rechnen und das vergleichen und Versuche durchzuführen und ja, und bis man dann das Gefühl hätte, das müsste eigentlich das sein. Und dann haben wir es gebaut und probiert und gemessen und dann war es gut. Em 18 de julho de 1942, o ME-262 foi lançado. Mas seu primeiro voo teve alguns problemas. We ran into difficulties when the plane's tail would not lift up. So we ran tests and discovered that if the pilot braked gently at speed, then the tail would lift up. Deu certo. Quando o avião atingiu 200 km por hora, o piloto encostou no breque, o nariz se inclinou, a cauda subiu e o ME-262 decolou. O desempenho do avião no primeiro voo foi incrível. No segundo, atingiu a altura de 3.500 metros e a velocidade de 700 km por hora. Era mais veloz do que todos os aviões aliados. Logo, os pilotos alemães voariam a velocidades inimagináveis. Mas o ME-262 seria a resposta que Hitler esperava? Esses aviões a jato já alcançavam quase 900 km por hora, mais do que qualquer aeronave da época. Armados com 4 canhões de 30 mm, eram capazes de lançar cada um 80 projéteis sobre o inimigo. Planos futuros incluíam 24 foguetes para alvos aéreos. Esse sofisticado avião marcou o início de uma nova era para o combate aéreo. A Luftwaffe esperava que, quando finalmente atacasse as forças aliadas, sua ação fosse fulminante. O bem-sucedido voo inaugural do ME-262 provou aos generais alemães que ele era a arma que faltava para vencer a guerra. Mas precisava ser aperfeiçoado antes de se tornar o avião invencível sonhado pelos nazistas. Os cientistas americanos também trabalhavam sem parar. A General Electric já produzia motores a jato. E a companhia aérea Bell fabricava um avião experimental para testá-los. Em 1º de outubro de 1942, em meio a grande sigilo, o primeiro avião a jato americano, o XP-59A, decolou de Muroc Bright Lake, na Califórnia. Mas os testes foram uma decepção. O avião só atingia 630 km por hora, uma velocidade inferior à dos aviões alemães movidos a pistão. Mas o XP-59A teve um papel importante na corrida. Seria a base da futura indústria americana de aviões a jato. The American turbojet development program proceeded at a slow pace because the overall objective of the American military was to win the war with the weapons at hand. The construction in large numbers of conventional piston engine aircraft, such as the North American P-51 Mustang and the Boeing B-17, those were seen as the weapons that would win the war. So looking at jet technology, it was seen as a long-term development.
Mas na Alemanha, o ME-262 recebeu prioridade máxima e passou por uma fase de intensa avaliação. Em maio de 1943, o as da aviação da Luftwaffe, Adolf Gunnert, pilotou o ME-262 pela primeira vez. Depois disse, impressionado, isso não é um passo adiante, é um salto. Descreveu o voo como ser empurrado por anjos. Hitler também estava entusiasmado com o desempenho do avião. Como o Reich sofria ataques diários dos bombardeiros aliados, ordenou que o ME-262 fosse produzido em massa como caça e também como bombardeiro. Para Hitler, 1000 bombardeiros a jato conseguiriam deter ou, pelo menos, adiar a invasão aliada. Messerschmitt had been asked if you could drop bombs with it. Of course you could drop bombs with it, but that was not what it had been built for. And 2 bombs were only fitted underneath because we'd been ordered to do so. Some blamed Hitler for it, and others tried to put the blame elsewhere. It was all nonsense. A tentativa de produzir caças e transformar o avião em um bombardeiro foi um desastre. Em 6 de junho de 1944, os aliados desembarcaram nas praias da França. A invasão da Europa começara. Os alemães tentaram expulsar os invasores, mas como a força aérea aliada era superior e o ME-262 não estava pronto, eles foram obrigados a recuar. Ao saber, Hitler ficou furioso e 2 dias após o dia D, emitiu uma ordem determinando que o ME-262 fosse fabricado apenas como bombardeiro. Apesar disso, apenas uma quantidade pequena da versão para caça ficou pronta e logo seguiu para os centros de treinamento. A nata dos pilotos da Luftwaffe teve contato com o ME-262 pela primeira vez. We were surprised when we first saw it standing there. The guns were incredible. Agora, a prioridade era treinar os pilotos. Mas, com a urgência da guerra, não havia tempo para aprender táticas. The training was very simple. 4 half days of lessons. Then you had to do your first flight on your own, because the machines were single-seaters. We had to give our word that we would not damage the machines. Otherwise, we would be punished or immediately sent back to the units we came from. Devido a essa ameaça, os primeiros voos foram tensos mesmo para esses experientes pilotos. The sergeant who was on the wing explained to me the interior of the plane, and especially what to look out for. For example, the gas for the engine was only stepped up very slowly. Otherwise, the engine would stall. The turbine engine had to get used to the speed very slowly, so one had to be very careful there. Mas a experiência de pilotar um ME-262 superou as expectativas. For any pilot passionate about flying, it was a most extraordinary experience, especially so because the roaring engine was not in front of your nose. All the noise was behind you. It was a wonderful feeling. The speed was really enormous, and the flying characteristics were so advantageous. You actually had a sense of confidence in that machine. Os pilotos alemães admiravam a velocidade do avião, mas era o pouso que lhes dava problemas. In a 109 plane, one could just switch off the engine and drift down slowly. But in this plane, it wasn't possible at all. I was traveling at a speed of 400 or 500 miles per hour and couldn't reduce it. The plane just wouldn't descend. I looked at the altitude meter and had to fly in circles until I finally reached an altitude of 3,000 feet, then asked for permission to land.
I lowered the landing gear and slowly approached the runway. Finally, I was able to land safely and was greatly relieved. In contrast to my usual takeoff and landings, I was completely soaked with sweat. Der Unterschied gegenüber früheren Starts und Landungen war, dass ich klitschnass war. Fora planejado que apenas ases pilotariam o novo caça. Mas a guerra havia reduzido a elite aérea alemã. Por isso, pilotos comuns, alguns com 10 horas de experiência, foram convocados. Para eles, não era fácil controlar o ME-262. Mais de 200 pilotos morreram no treinamento. Of course, the first ones, to whom I count myself as well. We were the best. But those who followed us were often at the beginning of their pilot training and didn't cope with the machine. To put those people in the jet was totally irresponsible. We had huge losses there. Em meados de 1944, os pilotos que haviam sobrevivido ao treinamento formaram novos esquadrões. Soldados foram recrutados às pressas para dar manutenção a esses modernos aviões. Generally speaking, my experience was that the ground crew tried very hard to ensure that the planes were always ready for takeoff. I did not get to know them well enough, because I always had to be ready for action and was waiting for an emergency takeoff. Sometimes that would not happen at all. Hence the saying, half of one's life one waits in vain. Ja. Alarm! Alarm! Mas a espera não durou muito. Milhares de bombardeiros atacavam a Alemanha e todos os pilotos seguiram para a batalha. Ja, ist gut, klar! Vorne und hinten! Em 25 de julho de 1944, o ME-262 tornou-se o primeiro avião a jato usado em combate quando abateu um avião de reconhecimento britânico sobre Munique. A Alemanha ganhara a corrida pelo caça a jato. Agora, a vitória aérea parecia estar ao alcance da Luftwaffe. No verão de 1944, cada vez mais pilotos da Luftwaffe levavam os novos caças ME-262 para a batalha. Acreditavam que era a arma capaz de vencer os bombardeiros aliados e seus velozes caças. There were two groups of 4 Mustangs in close formation, and they were so incredibly confident. They hadn't seen me, and that was a mistake. I actually felt sorry for the guys as they hadn't noticed me. I came from deep, low right and flew in there. We had 4 30mm guns, the Mark 108. That was an incredible fire, because the whole thing presented itself to me as a long, outstretched point you couldn't actually miss. And then 2 fighters dropped down. With one, I saw a parachute. With the other one, I didn't. That was such a case. No final de 1944, os ME-262 atacavam os bombardeiros aliados com efeitos devastadores. Os caças aliados não sabiam como enfrentá-los. Sua velocidade e poder de fogo eram demais para eles. And then he goes, like, bye, fellas. And I just said to the rest of the crew, we just saw a real pilot. We were jumped by an ME-262 and only got a very short glimpse of him because he made an attack from about 3 o'clock high, and he came down through the group, and he went by so fast we couldn't hardly see him. It was really a shock because it was like nothing we'd seen before.
Os pilotos alemães não se sentiam tão poderosos desde o começo da guerra. Achavam que aquele incrível avião lhes daria a vitória. I flew to the area around Dresden and went down to 16,000 feet. When I spotted 2 fighter planes, as they were above me, I increased my altitude, and I took one of the fighter planes in my sights. In those days, the machine guns and cannons were automatically switched on. I had 4 cannons, and I gave off a burst of fire. And before I knew it, the pilot had parachuted out of his plane. Where I had hit him, I did not know. It was all very new, much too fast. And then suddenly, I saw the second fighter plane in front of me. And I fired at it, and it went down, surrounded by smoke that looked like a flag. Os bombardeiros eram a verdadeira presa dos 262. O piloto da Luftwaffe, Alfred Ambs, fazia uma patrulha de rotina quando encontrou um B-17 em sua 13ª missão. Everyone quickly chose a plane, without having any great discussions about whether they were going to take this or the other plane. Instead, you would say, the best position for me is the one in the middle. After all, there were enough planes in the sky, which made it easy to pick one. O atirador daquele B-17 era Craig Bennett, de 19 anos. It came so fast. All you had time was just pull the triggers and let the guns fire. And aim them as best you could at this thing. I was aiming at a fortress when suddenly ahead of me there was a large wall of fire, into which the captain of my squadron and others disappeared. The first plane was the leader, and he hit our plane. And the plane just blew up. The whole plane exploded, his plane and ours. I was able to fly over the wall of fire. It turned out that the fortress had exploded and taken 2 adjacent planes with her. That's how big the explosion was. And the tail broke off and started falling, and the rest of the plane was gone. I was the only one that got out of my aircraft. Craig Bennett passou o resto da guerra como prisioneiro. Mas não foi uma luta unilateral. Quando se recuperaram do choque, os pilotos aliados começaram a aprender a lidar com o jato alemão. O primeiro passo era superar a enorme diferença de velocidade. Descobriram que, fazendo o Mustang mergulhar, a velocidade se equiparava à do ME-262. So I just bent the throttle as far as I could forward without going through the stop. And slowly, very, very slowly, started gaining a little on the guy because he was making little turns. And each time he'd turn a little bit, I'd get a little closer. So I finally got up in range, and this guy was inexperienced, I'm sure, because when he saw the first tracers either go by him or hit his airplane, he made a turn. If he'd have put his nose down, hugged the ground, we probably never got it. And immediately where we got in range, bam. Os pilotos aliados também descobriram que os ME-262 não faziam curvas tão bem quanto os aviões a hélice. Isso teve consequências mortais. I was on the inside of his circle, and I was able to get a bead on him and shoot in front of him so he would fly into the bullets. Mas era na decolagem e na aterrissagem que o ME-262 tinha mais problemas. Os pilotos aliados esperavam em volta dos campos de pouso. Centenas de pilotos alemães morreram assim. The Americans changed their tactics to concentrate on all airfields where jet fighter units were stationed. This way, they were able to hit us when we were most vulnerable, during startup and landing. During takeoff, we did not have enough speed.
And when landing, we had to reduce it. That was the problem. Das war das Problem. Os alemães perdiam a guerra e a superioridade do ME-262 chegava ao fim. Mais e mais aviões eram derrubados e o medo tomava conta dos pilotos sobreviventes. The thoughts would only enter your head at a later stage, when within the squadron, nearly every third or fourth person had to be replaced every week. The longer the war lasted, the more this occurred. I believe this led to the end of the war. Furioso porque o esquadrão a jato estava sendo desperdiçado pelo comando alemão e devido à insistência de ases famosos da aviação, Hitler autorizou que cada 20 ME-262 fossem fabricados como caças. It was a completely wrong thing to do. And some of the bombers were used as night fighters. They had totally misjudged the situation. One can only assume that they were following their own delusions. Essa decisão de Hitler finalmente foi cancelada no final de 1944. Ele ordenou que todos os 262 fossem fabricados como caças. Mas como os aliados já invadiam a Alemanha, essa medida chegou tarde demais. No começo de 1945, com quase todas as suas fábricas destruídas pelos aliados, a Alemanha não conseguia mais produzir os caças a jato de que tanto precisava. E uma nova solução foi criada. The bombing did slow everything down. But if we had enough material, we could have manufactured the required numbers by, let's say, 43 or 44. 43, 44. In the end, we got used to it, or went into the woods, where we put up large shelters, camouflage tents. Fabricadas em toda a Alemanha, partes do ME-262 eram transportadas na escuridão da noite por caminhões e até bicicletas para serem montadas nas florestas. Mais de 800 aviões foram construídos assim. E cada vez mais ME-262 eram destruídos pelos aliados, junto com a elite dos pilotos alemães. One day a plane came crashing down above me, and my plane caught fire. I had to bail out. That's how I had to land with my parachute. And that was the end of the war for me. Auf einmal knallte es bei mir. There was suddenly a big bang. For a couple of brief moments, I did not look back as I would usually do. I was looking in the sky to see what had happened. There was a flash somewhere. Then I saw the engine was catching fire. At that stage, I was about 4,000 feet above the layer of cloud. Upon seeing the fire, I immediately dived into the clouds. I changed course and turned left in order to get out of the line of fire. Und sofort nach links weggeflogen, voll ins Seitenruder. I wanted to jump out with the parachute. And then I remembered that someone had once told me that if you're too frightened to jump out, then push the joystick to the side, stand on it with your foot, and push yourself off. That's what I did. Das habe ich gemacht. Perto do final da guerra, não havia mais pilotos treinados para pilotar os caças a jato. Ao mesmo tempo, a produção do ME-262 havia sido interrompida. Não era possível fabricar aviões o bastante para deter a chegada dos aliados. A Alemanha finalmente se rendeu em 7 de maio de 1945. Suas cidades e fábricas haviam sido destruídas, assim como sua indústria de aviões a jato. Nos meses seguintes, os aliados examinaram as carcaças dos admiráveis jatos espalhados pelo país. Baseando-se nesse exemplo, cada país criou sua própria tecnologia a jato.
Na chamada Operação Lust, sob o comando do coronel Watson, os americanos recolheram todos os aviões alemães que encontraram. Foram levados a Cherbourg, na França, e depois aos Estados Unidos. Watson's Whizzers were a group of American pilots tasked with capturing, flying German aircraft to the French coast and bringing them back to the United States for testing and evaluation. The commitment to getting this new technology back to the United States, and they were actually racing against the British and the Soviets to do this, would ensure that America would have an aeronautical superiority in the post-war period. Os americanos implementaram um programa para testar o ME-262. Analisando as turbinas e o modelo de asa desse caça alemão, conseguiram criar um projeto próprio que se tornaria o fantástico F-86 Sailor. It's not until the German jet technology that's brought over through Operation Lusty and other programs that aircraft like the North American F-86 with its swept wing especially reflect the German technology and the way to design a proper and efficient jet airplane. Os russos também examinaram os segredos do ME-262 e, com a ajuda da tecnologia britânica, mais tarde criaram o MiG-15. Really, the boost for the Russian engineering industry was what they captured from the Germans at the end of the Second World War. The main thing, though, really for the Russian aircraft industry was when we gave them our latest engine, and that allowed the MiG-15 to go from being an average aircraft with good design to a world beater. O projetista Hans von Neuheim foi para os Estados Unidos ao mesmo tempo que os ME-262, se tornando o especialista em propulsão da Força Aérea Americana. Frank Whittle também se mudou para o país, onde foi consultor de vários projetos de aviação. Wilhelm Messerschmitt, o pai do ME-262, continuou na Alemanha e ajudou a reerguer a indústria aeronáutica do país. Centenas de aviões aliados foram vítimas do ME-262, mas a um tremendo custo. Quase nenhum dos 1.400 ME-262 fabricados sobreviveram à guerra. Muitos acreditam que se o ME-262 tivesse entrado antes na guerra, a Alemanha não teria sido derrotada. There's been a lot of speculation. Perhaps if they could have introduced the whole program half a year earlier. But if you are truthful, would it have decided the war? Only the gods know. A Alemanha fora a primeira a produzir um caça a jato, vencendo todos os rivais. Nos 7 meses de operação, o ME-262 ampliou as fronteiras do combate aéreo. At the time, it was the best fighter plane in the world. And as an aircraft, it was an exceptional solution. We were surprised that the others could not do better. Sem dúvida, o ME-262 foi um dos mais famosos aviões da história da aviação alemã e também mundial. Criado como máquina de destruição, sua chegada marcou o fim da era dos aviões a hélice e anunciou o começo da nova era a jato.